Capítulo 156 Lua Escarlate. Algumas centenas de anos atrás, um superpoder foi formado por uma lenda e em apenas dezenas de anos, o poder varreu todo o continente. Essa super seita quase unificou o continente e os 10 clãs mais fortes do continente tiveram que se unir para resistir. Essa era pertencia à seita demoníaca Lua Escarlate e seu líder Patriarca da Lua Escarlate. Embora o Patriarca fosse perverso, ele criou milagres vez após vez, e fez com que todos os outros o temessem e respeitassem. Ainda havia muitos que adoravam o soberano da perversidade. Nos corações dos fãs, o Patriarca da Lua Escarlate era um deus. Claro, não foi tudo alcançado pelo talento, também precisava ter sorte. O Patriarca da Lua Escarlate não tinha um corpo espiritual da terra ou do céu. De acordo com alguns registros um pouco impreciso, ele só tinha um corpo espiritual de nível médio. Suas realizações se originaram de uma coisa. Era a herança da Lua Escarlate. A herança da Lua Escarlate permitiu que o Patriarca da Lua Escarlate mudasse seu destino. A seita que ele criou usou isso como base. A herança da Lua Escarlate foi classificada em terceiro lugar entre as 4 grandes heranças e o único que parecia ganhar alguma coisa com essas heranças foi o Patriarca da Lua Escarlate. Aparentemente, antes que o culto fosse destruído, o Patriarca da Lua Escarlate registrou cada segredo sobre a herança da Lua Escarlate em um mapa que mais tarde foi chamado de Mapa da Lua Escarlate. Enquanto um deles obtivesse este mapa e o decodificasse, eles poderiam encontrar a herança da Lua Escarlate. No entanto, o mapa da Lua Escarlate foi propositadamente dividido em 108 pedaços e espalhados por todo o continente. Muitas pessoas tinham partes do mapa, mas ninguém tinha conseguido todas as 108 partes. Isto era porque havia somente 78 partes encontradas pelo continente e as outras 30 restantes nunca foram vistas. O mapa da Lua Escarlate era extremamente místico, mesmo se tivesse 107, a herança da Lua Escarlate não se abriria. Várias centenas de anos mais tarde, as pessoas não estavam tão animadas como antes. Claro, se alguém tivesse uma cópia real do mapa da Lua Escarlate, ainda tinha um valor alto. E o mapa da Lua Escarlate na frente de seus olhos parecia real. O valor deste mapa já havia ultrapassado o da arma espiritual, mas Zhao Feng não se arrependeu de dar isso. Em primeiro lugar, não há nenhum ponto em ter apenas uma única parte. Em segundo lugar, Zhao Feng não poderia usá-lo, embora o seu valor fosse alto. Pelo contrário, as pessoas o matariam por isso. Esta foi a mesma razão pelo qual ele desistiu da arma espiritual também. Zhao Feng, os 2 itens que você acabou de entregar são extremamente raros. O clã vai lhe dar uma grande recompensa por isso, pergunte o que você quer. O primeiro ancião estava cheio de sorrisos. Ouvindo isto, todos os outros discípulos estavam invejosos e com ciúmes. Zhao Feng tinha feito demais. Uma arma espiritual era o item mais precioso em clãs pequenos e um pedaço do mapa da Lua Escarlate superava até mesmo um item espiritual. O ancião Shui estava curioso, de acordo com as regras, os despojos da guerra vão para os indivíduos. Por que você não ficou com eles, em vez disso, deu ao clã? Uma arma espiritual não é algo que eu possa controlar. Além disso, eu não sabia o valor desses mapas de antemão. Discípulo aqui pensou que talvez o clã precisa mais deles. Zhao Feng respondeu. Ouvindo isto,
Tanto o primeiro ancião quanto o ancião Shui balançaram a cabeça. Este Zhao Feng não é ganancioso e é esperto. Se fosse outro discípulo, eles provavelmente não seriam capazes de suprimir sua ganância e segurar a espada espiritual, o que faria com que outros o matassem. E os despojos de guerra não são só meus. Todo mundo na equipe tem uma cota. Zhao Feng continuou e Lin Fan, Xiaoyun e Shuzi ficaram cheios com gratidão. Embora todos soubessem que Zhao Feng tinha contribuído mais e a recompensa iria para ele, este ainda tinha compartilhado. Por outro lado, Quan Shen estava tão zangado que seu rosto tinha ficado verde e os vasos sanguíneos em seus olhos podiam ser vistos. Zhao Feng tinha feito tanto e sua recompensa fez os olhos de até mesmo discípulos do núcleo ficarem vermelhos. Mestre Haiyun olhou friamente para Zhao Feng, mas logo o escondeu. O talento, o dom, a atitude de Zhao Feng foram perfeitos e nenhuma lacuna foi encontrada. Se o clã não desse a Zhao Feng uma recompensa enorme, como os outros discípulos iriam dar itens para o clã? Zhao Feng, decidimos dar-lhe 200 pedras de cristal primordial de qualidade baixa e 50.000 pontos de contribuição. Todos os membros da sua equipe receberão 50 pedras de cristal primordial de qualidade baixa e 8.000 pontos. Além disso, o clã pode conceder-lhe um desejo, o primeiro ancião anunciou. Ouvindo isso, a multidão irrompeu no caos. 200 pedras de cristal primordial de qualidade baixa, isto é o mesmo que 20.000 pedras de cristal primordial inferior. Eu não vou mesmo ser capaz de ganhar tanto em toda a minha vida. Os discípulos estavam todos invejosos e ciumentos. 20.000 pedras de cristal primordial inferior. A soma fez com que os olhos dos discípulos do núcleo ficassem vermelhos e isso fez com que os diáconos e os vice-chefes tivessem inveja. Os discípulos do núcleo recebiam apenas 100 pedras de cristal primordial inferior por mês, o que era mesmo que uma pedra de cristal primordial de qualidade baixa. Sua verdadeira renda veio de suas famílias ou suas missões. Além disso, 50.000 pontos de contribuição também era uma pequena fortuna. Sabe-se que o edifício oco só precisava de 5.000 pontos para entrar uma vez. 3.000 pontos poderiam comprar uma arma mortal de nível baixo. Com a quantidade de pedras de cristal primordial e pontos de contribuição Zhao Feng e companhia, eles poderiam comprar muitos itens para aumentar sua força. Lin Fan e outros estavam cheios de alegria e emoção. Eles não tinham feito quase nada e receberam uma recompensa tão grande. O primeiro ancião levou em conta suas expressões e sorriu também. Na realidade, as recompensas não eram nada em comparação com o mapa e arma espiritual e não foi que o primeiro ancião não pensou em dar-lhes mais, mas dando-lhes mais só traria outros para matá-los. Portanto, a quantidade de pontos de contribuição que ele deu ultrapassou as pedras de cristal primordial. 200 pedras de cristal primordial de nível baixo e 50.000 pontos de contribuição. Isso é suficiente para qualquer discípulo normal viver bem no clã por dezenas de anos. Zhao Feng estava extremamente satisfeito. Claro, seu maior prêmio foi o desejo. Ele poderia desejar algo adequado e, enquanto não fosse demais, o clã concordaria. O que devo receber por este desejo? Zhao Feng teve dois pensamentos. Primeiro, obter as 9 mudanças da técnica parede de ouro. Esta técnica de fortalecimento corporal era, aparentemente, uma habilidade mortal de nível ápice, que mesmo os discípulos do núcleo não tinham o direito de aprender. Segundo,
tornar-se um discípulo de um ancião ou o mestre de seita. Zhao Feng acreditava que qualquer um desses dois desejos estavam dentro da faixa aceitável do clã. Zhao Feng, você não tem que desejar agora. Você pode voltar e pensar nisso, em seguida, pedir ao clã mais tarde. O primeiro ancião disse sorrindo. Eu tenho um. Zhao Feng disse decisivamente e ele imediatamente tomou uma decisão. Oh! Então diga. Os três anciãos todos olharam para Zhao Feng. Zhao Feng, seu desejo não pode ser abusivo. Mestre Haiyun deliberadamente lançou em Zhao Feng alguma pressão, porque o primeiro já se sentiu ligeiramente pressionado por este último. Se fosse outra pessoa, nem importava, mas essa pessoa era um discípulo do Lorde Guanjun. E isso não era algo que ele queria ver. Eu espero que o primeiro ancião possa se tornar meu mestre. Zhao Feng disse fortemente. Mestre? Todos os três anciãos fizeram uma pausa e o mestre Haiyun foi o primeiro a reagir. Zhao Feng, você acha que primeiro ancião leva discípulos facilmente? Mesmo aqueles com corpos espirituais de nível alto não têm o direito de se tornarem discípulos do primeiro ancião. Assim que ele terminou, uma grande força mental pressionou Zhao Feng. Seu significado era claro, mesmo aqueles que tinham corpos espirituais de nível alto não tinham o direito de se tornarem discípulos do primeiro ancião, então como poderia alguém como você, que tem um corpo espiritual de nível baixo, se tornar um? Zhao Feng sentiu seu sangue congelar, como se um gigante estivesse parado na frente dele. Quando alguém chegou ao reino espiritual verdadeiro, eles não eram mais humanos normais. Comparados aos seres humanos normais, eram gigantes. Neste momento, o primeiro ancião e o ancião Shui não disseram nada. Zhao Feng estava extremamente curioso quanto ao que deu errado. Suas ações devem ser suficientes para se tornar um discípulo do primeiro ancião. A razão pela qual ele escolheu isso foi porque ele precisava de uma formação sólida, como o Lorde Guanjun lhe havia dito antes. Só assim a ameaça do mestre Haiyun diminuiria. Neste momento, eles caíram em silêncio e o primeiro ancião não falou. O talento não é tudo, ou então o clã não daria recompensas especiais ao discípulo superior. Se o primeiro ancião não estiver disposto a me tomar como seu discípulo, não me arrependerei. Zhao Feng disse confiante. Ele tinha uma antiga linhagem, que era apenas mais forte do que um corpo espiritual de nível ápice. Até mesmo o protetor cadáver de sangue ficou chocado com sua linhagem. O primeiro ancião não o tomará como seu discípulo. Mas se você estiver disposto, eu irei. O ancião Shui riu levemente e quebrou a atmosfera tensa. Zhao Feng achava que o primeiro ancião provavelmente tinha algo que não podia dizer. Mas seu objetivo era tornar-se um discípulo de qualquer ancião, não apenas do primeiro ancião. Zhao Feng, também estou disposto a levá-lo como meu discípulo. Mestre Haiyun disse de repente com um sorriso. Esta cena não só chocou Zhao Feng, até Quan Shen e Yuanzi ficaram de boca aberta.